Ei, gente, boa noite, graça e paz. Amém. Muito bom ter vocês aqui. Eu não sei se tem alguém nos visitando, mas o Felipe já fez a apresentação, que era a minha preocupação, deixar claro aos visitantes que eu não sou o pastor dessa igreja, e nem pregador, mas uma vez eu ouvi de um irmão, e eu peguei isso como um desafio para a minha vida, né? De todas as vezes que a gente é convidado a pregar, seja em qualquer ambiente, né? Ele me falou que todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem sempre uma palavra. E isso ficou gravado, assim. Mas é um grande desafio, principalmente estar em casa, compartilhando com os irmãos. E se você olha para aquele texto em que Deus usa um jumento, talvez hoje você pode olhar e falar, pô, isso é verdade, Deus pode usar alguém muito limitado. Eis-me aqui, Senhor, me usa para a tua glória e misericórdia dos meus irmãos. E eu queria começar trazendo uma reflexão a respeito. A gente está nessa temporada de mensagens hoje, de pré-conferência. Hoje pela manhã foi uma bênção, assim, receber o Gabriel aqui falando um pouco também da missão, e a gente está nessa série de mensagens onde a gente está olhando para os princípios e valores da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Eu não sei se você conseguiu pegar todos, e eu gosto muito dessa sequência, porque ela tem a ver, né? A gente começou falando sobre sermos uma igreja bíblica, a gente olhando, o pastor Jefferson nos conduziu, olhando para a importância da palavra, de termos a palavra como nosso guia, como a nossa base. E a palavra, ela é por onde nós, é a lente, né? Por onde nós enxergamos o mundo, é por onde nós nos enxergamos. E depois a gente falou sobre a importância do relacionamento. Nós queremos ser uma igreja relacional. E aí entra um desafio, né? Porque a gente vê um pouco, essa palavra talvez gera gatilho na gente. O pastor Jefferson falou um pouco sobre isso, mas é o que nós desejamos, porque olhamos para a palavra e a gente percebe que nós não fomos criados para vivermos sozinhos, né? E o relacionamento gera transformação. E eu acho que tudo isso faz muito sentido. Nós olhamos para a Escritura, nós temos ela como base, é por ela que nós enxergamos o mundo e como nós entendemos quem somos, é por ela que nós entendemos quem é o nosso Criador, através dela que nós nos relacionamos, e Ele nos chama para nós vivermos esse relacionamento com aqueles que estão ao nosso lado. E a gente gera esse ambiente de relacionamento para assim a gente entender que nós estamos no cosmos com um papel muito importante, que é viver a missão de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso. Nós, como igreja, nós entendemos que nós somos chamados para viver missão. E eu queria começar pensando com vocês sobre propósito. Com certeza, em algum momento da sua vida, você se questionou, por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Por que a vida? Por que a gente está aqui? O que é a vida, né? Já dizia, qual é o nome dele, da cultura, falecido? Azabuja, isso. Ele falava o que é a vida. A gente traz esse questionamento, a filosofia vai nos trazer esses pensamentos difíceis. Por que a gente está aqui? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? Com certeza, em algum momento da vida, você viveu essa crise silenciosa, né, que esporadicamente nos visita. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas são perguntas fundamentais que surgem quando nós começamos a olhar para a vida de uma maneira mais profunda. E eu não sei você, mas eu me questionei disso, e esse questionamento faz parte ainda, porque quando a gente olha, começa a questionar sobre a vida ter um propósito, sim ou não, a gente começa a olhar para as situações, para os momentos, para os encontros. Se a vida tem um propósito, a gente começa a entender de que tudo há um propósito. O que nós estamos vivendo hoje, o dia, com quem a gente está se encontrando. E, na verdade, nós nos questionamos sobre propósito porque nós somos criados com uma intenção. Nós somos seres que anseiam por respostas, que buscam pertencimento. A gente tem essa necessidade de estar em comunidade. Por mais introspectivo que você seja, você sente momentos a necessidade de estar com pessoas. A vida solitária não é para nós. E nós também nos questionamos sobre o significado. Nós procuramos uma causa pelo qual vale a pena viver, porque nós somos seres
feitos para isso, para viver uma causa, para viver um pertencimento. E, no fundo, a gente não consegue acreditar de verdade que a vida ela se resume a nascer, crescer, trabalhar e morrer. Se a gente enxerga a vida dessa forma, a gente fala, cara, é muito vazio isso. E eu não sei em que momento isso te pegou, mas a minha história, ela vem desse questionamento. E eu acho que quando a gente começa a viver esse questionamento, a gente tem um grito dentro de nós que nos diz, existe algo mais. A vida é mais do que crescer, nascer, trabalhar e morrer. Existe algo mais. E é justamente nesse clamor, nesse vazio, nessa fome por sentido que Jesus nos encontra. Ele vem ao nosso encontro para preencher o que não conseguimos explicar. Ele vem ao nosso encontro para dar as respostas das nossas perguntas. Ele se importa com isso. Para dizer quem nós somos verdadeiramente, para dizer a respeito da nossa identidade, quem somos, para onde a gente está indo, da onde a gente saiu. A minha história, ela é uma história meio comum, assim. A adolescência, saiu da igreja. Um dos motivos que eu tinha de estar na igreja era a música. E quando eu começo a ter contato com um canal chamado MTV, que era um canal aberto, eu começo a conhecer umas bandas, e meu pai, ele sempre me apresentou as bandas cristãs, alternativas, mas eu conheço MTV, eu conheço um mundo maior, né, de possibilidades, de sons, de ideias. E desde muito cedo eu tenho um desejo de ser punk. Eu conheci a cultura, a ideologia punk, e aquilo para mim foi sempre uma referência do tipo, é isso que eu quero ser. Quero ser diferente, eu quero andar na contramão do sistema, uma rebeldia sem propósito. E ainda muito novo, eu não entendia as questões políticas, mas esteticamente aquilo me atraía. E aí a gente começa a ter contato com as bandas e ouvir as letras, e a gente, é isso que eu sou, é por isso que é sobre isso que eu quero falar. E como um jovem punk ali que tentou se envolver com pessoas mais velhas, eu começo a ter a mesma inspiração que eu tinha, a decepção por aqueles que eu me inspirava. Porque a gente vê a ideologia ali sendo dita, falada, mas na prática meio distante. Semelhante com o que a gente vê, infelizmente, nas igrejas, a hipocrisia. E eu começo a me decepcionar um pouco ali com os caras mais velhos, e assim, é um resumão mesmo da história, mas essa decepção me leva, inclusive, a viver algumas frustrações. Eu me envolvi no skate, na pichação, e eu sou de São Paulo, mas cresci em Diadema. Então, se você já ouviu falar de Diadema, eu sei que não foram boas notícias, se você conhece. E esse era o meu contexto. E menor de idade, meu pai acaba sofrendo um processo, tem que responder por um processo por conta de vandalismo, de pichação. E no momento de crise da minha família, meus pais divorciando, a gente, né, e dentro de mim esse grito, por que eu estou aqui? Eu não sabia muito sobre isso, mas eu começo a viver uma depressão bem profunda, me decepcionei com os meus amigos, não queria sair, ia para a igreja e não era compreendido, porque eu ouvia a pregação e como um bom punk eu ia lá e falava, por que eu ouço isso e não vejo? E aí era o problema. Ia nos pequenos grupos, poxa, hoje o Isaac veio no meu pequeno grupo, mano, e agora? Porque eu era o chato, o questionador. Mas algo dentro de mim falava mais alto, porque eu queria compreender, eu queria, de fato, um propósito. Eu queria viver por algo e, se possível, morrer por isso. E depois de muito tempo eu começo ali a ter experiências com Deus, com o Espírito Santo, eu orava por isso e eu tive boas experiências. E eu não sei se você já fez essa oração, mas é uma oração perigosa. Quando você pede, Ele nos atende. Eu comecei a viver algumas experiências e isso era o que me fazia estar lá. Mas eu ainda não entendia o propósito, o que era ser um cristão verdadeiramente. E aí eu conheço a missão Steiger por causa de um cara que era parte dessa missão, um missionário, em que ele prega num culto, ele faz a exposição de Lucas numa igreja como essa. Gente comum, assim. E ele faz a exposição muito bem do texto e ele fala assim, Jesus era um punk da época.
Quando eu ouvi isso, eu falei, o que ele está falando? Esse cara é louco, é o que ele está falando. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ouvir mais sobre isso. E esse cara prega para mim nessa noite, porque ele conhecia muito bem a Cristo e o movimento punk. E exatamente o que ele descreveu foi o que fez muito sentido, porque os punks que eu conheci não eram punks de verdade. E se você sabe do que eu estou falando, tem vários movimentos, várias falas, várias frases, e que quando a gente entende quem Jesus é, a gente vê alguém radical, um revolucionário. Mas não só isso, o próprio Deus encarnado, né? E isso é o que me leva a querer conhecer mais a Cristo. E isso é só um exemplo de o que me levou a me aprofundar nesse Jesus. Porque a sensação que eu tinha é que eu cresci num lar em que falavam de Jesus e eu estou ouvindo sobre Jesus na minha adolescência, um Jesus que nunca me disseram, em que eu estava buscando a vida toda. E eu não sei se talvez essa seja a sua história também. Em algum momento, esse Cristo, esse grito que você sempre estava dando por um pertencimento, um acolhimento, foi apresentado para você na pessoa de Jesus em algum momento. E isso me levou a querer conhecer mais a Cristo. E é interessante essa questão de mergulhar em Jesus, que exige de nós tempo, energia. Não dá para você conhecer a Jesus somente vindo aos cultos, dependendo de pessoas para te ler um texto bíblico. Conhecer a Jesus vai exigir de você mais tempo, vai exigir de você intimidade, de você, de fato, passar tempo com Ele. E quando a gente conhece Jesus, a gente começa a entender aonde Jesus estaria, o que Ele faria. A gente começa a querer ser parte daquilo que Jesus está fazendo. E foi isso que aconteceu. Eu me envolvo com essa missão e por conta da minha esposa, a gente se conhecendo, a gente tinha planos de morar aqui. E eu entendo assim, é onde eu vou viver a missão. É onde eu vou me dedicar a isso. Esse é o propósito da minha vida. E a gente tinha momentos eu tinha momentos com ela e às vezes sozinho de caminhar por São José e falar assim, eu aprendi essa oração com uma missionária chamada Nauzira. O que o Senhor está fazendo no mundo? Não me deixe de fora. Era a oração que eu fazia. O que o Senhor está fazendo em São José? Eu quero participar, não me deixe de fora. E eu andava na cidade. Eu ia para os lugares onde tinha a ver comigo, né? Centros culturais, casas de show. E essa era a minha oração. Qual é o propósito de eu estar aqui? O que o Senhor quer fazer? E é onde a gente começa a entender o nosso chamado, a nossa vocação aqui na cidade. Para quem não me conhece, a gente tem um trabalho aqui em que é voltado no meio da arte. Essa é a minha cena, esse é meu contexto natural, é onde eu estaria, independente do momento da minha vida. Mas hoje a gente entende que é o lugar onde o Senhor chamou a gente para estar como um discípulo, um seguidor de Jesus. E eu queria falar um pouco sobre isso. Quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente tem essa definição, Deus afirma que temos um propósito eterno, e o mundo tenta definir outras coisas para a gente. E aqui, esse tipo de pesquisa, esse pensamento sobre o propósito da vida, ele começa a virar campo de pesquisa para a gente. A gente sai para a rua para começar a ouvir as pessoas e perguntar qual é o propósito da vida. E aí a gente começa a perceber um pouco do que a cultura está dizendo a respeito da vida ter um propósito. Muitos pensam sobre a vida não tem um propósito. A gente está aqui, é simplesmente um resultado de um acidente. Há esse pensamento, então nada faz sentido. A gente só está aqui. Ou então, muitas vezes o propósito é definido como a carreira, como algo que você faz. E a gente se apega a isso também. Eu sou o que eu faço. Eu preciso alcançar esse currículo, eu preciso alcançar esse objetivo. E não que isso seja um problema, mas quando isso tem espaço maior no nosso coração, quando isso começa a definir quem a gente é, talvez isso sim é um grande problema. Ou então, apenas viver, ser feliz, esse é o propósito da vida, o carpe diem, viva intensamente, para o prazer. Viva intensamente o dia de hoje, seja feliz. E a gente começa a buscar isso. E é muito louco porque quando a gente começa a falar sobre isso e a ouvir mais sobre isso, a gente começa até fazer
pensamentos um pouco mais críticos, né, a respeito se o propósito da vida é somente seguir uma carreira, se eu perder isso, é somente ter esse objetivo de estar nesse trabalho, nesse cargo, e se um dia acabar? E quando acaba o efeito da alegria, quando vem a tristeza, quando vem o momento solitário, então acabou-se o propósito. E eu acho que tem uma coisa que quando a gente começa a pensar muito sobre propósito, a gente tem, e ainda mais missão, parece que é algo muito separado. Eu queria trazer uma definição aqui de que existe a diferença entre propósito, vocação e chamado. E a maneira como eu aprendi é que o propósito é aquilo que nós nascemos para ser. O Senhor nos faz para se relacionar com Ele. É nos dado uma identidade de filho, Ele nos chama de filho. Esse é o maior propósito, a gente nasceu para ser filho. E eu não sei se você foi filho, mas eu tenho 2 e eles me ensinam muito a ser filho. Ser filho é dependente total. É relacionamento, é se envolver, é onde o pai está, eu estou. O que ele vai fazer, eu quero fazer. Já tentou lavar carro com seu filho, já? É uma coisa maluca, né? Porque não é do jeito que você quer, mas é o momento. O filho quer estar com o pai. Isso tem a ver com adoração, isso tem a ver com conhecê-lo. Por isso que a nossa missão, ou melhor, nosso propósito começa nesse lugar, aos pés de Jesus. E aí o chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para você fazer para o outro. Então o teu chamado pode ser pastoral, o teu chamado pode ser evangelístico, o teu chamado pode ser, sei lá, intercessor ou mestre, você quer ensinar, você vai fazer algo para o outro. Por causa que você está aos pés de Jesus, e esses pés de Jesus começam a andar, a caminhar, e você entende que você é chamado para servir, para estar a serviço do outro. E aí sim a vocação. A vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. E aí entra a questão de eu estar vivendo a missão em tempo integral. Eu sei que a palavra missões, às vezes a gente separa como um setor. Isso aqui é para a galera lá que está nos povos indígenas, ou que está na rua entregando marmita. E a gente, muitas vezes, o nosso envolvimento com a palavra missão é quanto que vocês precisam. E não que a missão não precise de recurso, e pessoas são chamadas também para doar. Mas o que eu quero dizer é que o próprio Charles Spurgeon ele vai definir, tá aí no slide mais para frente, mas não precisa colocar. Pode ser. Ele define isso muito bem, que todo cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Por quê? Porque Deus é o grande missionário. Ele está em missão. Eu falei dessa oração e para mim é muito interessante, porque quando a gente começa a conhecer a Jesus, quando a gente começa a se permitir a esses encontros, a gente também começa a desejar encontrar Ele em outros lugares. Ele está em missão. Ele está redimindo o cosmos. Ele está em movimento. E para eu encontrar com Cristo, talvez eu vá ter que sair do meu quarto. Porque Ele também está na cidade. Porque Ele também está nos lugares de vulnerabilidade. Porque Ele também está nos povos não alcançados. E o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai nos dando a direção, graça e condição para fazer isso. Eu quero ler com você uma passagem que fala muito claro sobre isso, que está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 18 a 19, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. É curioso aqui, porque Jesus vai ao encontro, aqui é o início do ministério de Jesus, então ele vem ao nosso encontro, aonde a gente está, e a gente vai ver ali, quando o time de Jesus vai sendo formado, esses encontros intencionais. E eu acho curioso que Jesus ele fala uma coisa aqui que não faz o maior sentido, eu não sei.
Mas a pescaria ali era uma profissão, era pessoas simples que praticavam isso. E eu acho curioso Jesus chegar nesses homens, né, realizar um grande milagre. Todo encontro com Jesus gera algo sobrenatural, chama atenção. A gente vê, e João ele aponta esses milagres como sinais, né? Milagres que apontam para algo. E aí imagina esse diálogo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Venham. E os caras vão, tipo assim, o que é isso? Sei lá. Mas deve ser alguma coisa mais importante aí. Jesus vai ao encontro de pessoas simples e faz esse convite. Eu vou os transformar. E aí a decisão desses caras é seguir, mesmo não tendo certeza do que eles vão viver, mesmo não sabendo o que significa isso. Mas o Cristo me encontrou. Ele me encontrou e eu estava em busca de propósito, eu estava em busca de uma causa, de viver por algo maior. E parece que pescar gente é algo mais importante, é algo que vale a pena viver. E no versículo... Então eles deixam imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos de Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. E eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e o seu pai e seguiram Jesus. E é interessante que a gente vê que para seguir a Jesus, para se dedicar a esse ministério de Jesus, exige de nós um preço, pagar um preço. E aqui claramente nesse texto, nesse contexto, eles deixaram a sua profissão e tudo que eles tinham. E não necessariamente vai ser assim com todos, mas seguir a Cristo vai exigir de nós algo. Eu acho interessante de um encontro com outro discípulo, no qual é o autor aqui, Levi, que se torna Mateus, que é um cobrador de impostos. E parece que ele já está nessa decisão de largar aquela profissão, que dava muitos benefícios para ele. E pela fama, e pelo que ele ouvia falar sobre Jesus, Jesus vai ao encontro dele. E ele tem essa decisão de sair, abandonar esse cargo, deixar aquela reputação, seguir o Cristo, sem saber muito se aquilo ia dar boas condições para ele financeira. O encontro com Jesus causa em nós um impacto muito maior, irmãos. Encontro com Jesus, encontros reais e verdadeiros, nos leva a tomar decisões radicais. Encontros com Jesus geram em nós evidência. Não é possível a gente dizer que foi encontrado por Jesus e continuar vivendo uma vida sem propósito. E não necessariamente abandonar o seu trabalho, suas obrigações, mas é talvez viver no seu trabalho com um propósito. O Senhor me colocou aqui por algo muito maior. Eu estou caminhando com essas pessoas e não é só uma relação, uma troca. Sabe? Quando a gente começa a entender o propósito de Jesus, a gente se questiona mais. Qual o propósito daqui? Por que o Senhor me conectou? Sabe, o viver por propósito é uma coisa extraordinária. A gente começa a refletir mais. Porque é isso que Jesus veio, para trazer propósito, para trazer essa causa. E muitas das vezes é de cumprir isso no ambiente e no lugar que nós já estamos, com pessoas que nós já vivemos. Homens simples são encontrados por Jesus em uma experiência. Jesus os ativa para viver algo maior. Viver para um propósito maior. Conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Eu não sei o quanto você fala daquilo que você gosta. Mas quando a gente gosta muito é o assunto, né? Às vezes as pessoas nem querem saber muito. Mas é aquilo que nos motiva, é o que a gente tem para falar. Cara, estou tendo uns momentos com Deus que está me levando a olhar para aquela situação de uma maneira muito diferente. Sei lá. E foi isso que aconteceu na nossa vida. Eu costumo dizer, no bom sentido da palavra, Jesus estragou a nossa vida. Eu encontrei com o Gabriel Pietro hoje, ele estava vindo de uma viagem, eu estava vindo de outra viagem, cheguei aqui 5 da manhã, vim direto para a igreja.
E aí eu falei para ele, você é loucão, hein, você não para. E aí ele falou, onde você estava? Eu falei, eu estava no Rio. Ele, você é loucão, hein, você não para. E a gente estava refletindo junto, cara, não sei viver de outro jeito. Não faz sentido mais. Sabe, quando a gente é vocacionado, quando a gente vive esse chamado por conta do conhecimento que nós temos quem Jesus é e o que ele está fazendo, não faz sentido voltar para trás, irmãos. Não faz sentido viver de forma confortável. Sabe, tem coisa que fica estranho, assim, a gente começa, eu tenho uns diálogos com a minha esposa de que tem coisa que eu falo assim, parece que não tem a ver comigo isso daqui. Até os momentos de viver bênçãos, assim, no sentido material, a gente começa a se estranhar um pouco essas coisas, a gente fala, a gente não pode gostar muito disso, porque o Senhor chamou a gente para ter mãos leves, viver de maneira leve. E eu estou falando algo muito específico, viu, irmãos? É algo que eu tenho um entendimento de que é uma vocação para a nossa vida. O Senhor vai dando condição e graça para isso. E a Bíblia, ela fala sobre missão. Ela vai dizer para nós que a missão é uma coisa só, dividida em dois braços, né? É a proclamação das boas novas, o Evangelho, e ajuda aos necessitados. Não existe um sem o outro. Muitas vezes a gente se perde nesse sentido de que missão é a ação social. Mas a ação social ela acontece porque é por meio daquilo que nós vamos dar a boa notícia. Ou então, em alguns momentos, é somente a proclamação. É a gente anunciar o Cristo. O mundo está vivendo a má notícia e o Evangelho é a boa notícia. A gente tem um exercício na nossa missão. Nós somos uma missão de proclamação e a gente está em contextos em que pessoas dificilmente entrariam numa igreja. A gente chama esse contexto de cultura jovem global. A gente está caminhando com jovens que dificilmente entrariam numa igreja. E aí a galera muitas vezes pergunta, como é que vocês estão alcançando essa galera? Como que é na prática? Na prática é ouvi-los. É sentar e falar, e aí, como você enxerga a vida? Qual o propósito dela para você? E por meio disso a gente vai gerando relacionamentos, vai caminhando com as pessoas. A gente começa a ouvir muita pergunta, né? De tipo, mas aí, o ministério está acontecendo? Quais são os frutos? E na maioria das vezes, para mim, o fruto é somente eu estou tendo o direito de ser ouvido. Eu tenho amigos ateus, agnósticos, que eles falam assim, você é meu crente predileto, você eu paro para ouvir. E aí, qual que é a boa? O que está acontecendo? Estava no Rio agora, encontrei com um, ele falou, e aí, vai falar numa igreja hoje? E é relacionamento, é caminhar com essas pessoas, é amar, revelar o Cristo. Quando nós conhecemos o Cristo, nós entendemos que esse é o nosso chamado, de revelar Ele, conhecer e fazê-lo conhecido, amar Jesus e fazer discípulos. Isso nós encontramos ali no texto em que fala para nós da grande comissão. Mateus 28, no verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte, em que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Esses homens simples, eles caminham com Jesus, eles começam a observar Jesus. Eu acho fantástico a diferença de um evangélico para um discípulo. Porque o discípulo tem esse ambiente de questionar. A palavra discípulo eu gosto de traduzir para aluno, eterno aluno. Discípulo é o cara que tem papel e caneta na mão e que está assim, o que Jesus está fazendo? Nossa, por que ele falou desse jeito? Por que ele está sentado com aquela pessoa? Sabe, o discípulo tem esse lugar de questionar, de perguntar. Jesus não se ofende com questionamento. E o discípulo é essa pessoa que não está performando, está caminhando com Jesus. A gente vê as conversas, os diálogos. E aqui a gente está vendo que no final tudo foi falado para esses discípulos, eles duvidaram. No momento aqui que a gente leu é o momento da ressurreição. O texto está falando que eles vão encontrar com Jesus, alguns adoraram e outros duvidaram que era o Cristo.
Eles acessaram Cristo ressurreto. É onde ali teve o desfecho de tudo aquilo que eles viram e ouviram sobre Jesus está se cumprindo. Mas não morre aqui apenas nessa situação. O texto fala que foi-lhe dado uma autoridade do céu. E Jesus ordena. A grande comissão, ela não é a grande opção. Ela é um mandamento para quem é discípulo. Amar Jesus nos leva a esse lugar de viver essa obediência. Vai. E muitas vezes a gente confunde, a gente fala, poxa, Isaac, evangelizar não é para mim. Eu não sou o cara de subir num palanque, pegar um megafone, ou ir numa praça pública. E tá tudo bem, irmãos, porque eu também não faço isso em alguns momentos e não é para todos isso. Mas a gente está se relacionando com Jesus, nós estamos o conhecendo e nós estamos em lugares onde as pessoas estão clamando para ouvir esse Cristo. Eu ouvi hoje de um irmão aqui pela manhã, ele dizendo, não estou vindo na igreja porque uma mulher do meu prédio viu uma igreja nova ali do lado da nossa casa e ela nunca entrou numa igreja evangélica, ela pediu se eu poderia ir com ela, então estou acompanhando ela. Eu falei, não, é isso, meu irmão, vai. Esteja lá com ela. Sabe? Ele ia falando, e eu afirmando, isso é o papel de nós, seguidores de Jesus, revelar o Cristo, independente do que for necessário. Se tiver que receber essas pessoas em casa, sabe? A gente está muito preocupado com as formas e maneiras. O Senhor vai nos dando, o Senhor vai nos dando a condição, as oportunidades. O Senhor está fazendo. A nossa oração deve ser essa. Jesus, eu quero perceber onde o Senhor está no meu trabalho. O que o Senhor está fazendo na minha escola, no meu bairro, no meu condomínio. Eu quero te perceber. Eu costumo dizer que ser um evangelista, um discípulo de Jesus, é estar no camarote vendo o que Jesus está fazendo. Em alguns momentos das nossas oportunidades de evangelizar e discipular, a gente só está lá para falar amém. O cara já está tendo encontros reais com Deus. Ele só precisa de alguém para testificar. As nossas histórias têm sido essas ali na casa, nas ruas. O discípulo, ele é ordenado aí a viver esse propósito porque o Senhor está indo. A ordem é fazer discípulos. A gente deveria se questionar mais. Eu sou um discípulo e como eu descubro? Existem evidências. Uma delas é o quanto a gente está relacionado com Jesus. O quanto a gente está caminhando com Ele. O quanto nós estamos dedicando tempo e energia para conhecê-lo. Não é possível nós estarmos com pessoas diferentes se nós não termos o coração de Cristo. Ele se importa pelo perdido, pelo estranho, pelo necessitado. Em alguns momentos a minha oração é, me dá o seu coração, Jesus. Eu não estou afim aqui, não tenho paciência, não tenho amor. Não consigo olhar com olhos de compaixão. E por meio disso a gente começa a ter essa disposição de fazer discípulos por meio da pregação do Evangelho. A proclamação é o meio, não o fim. É dedicar ainda mais tempo, é vida na vida, é chamar para dentro da sua casa. Isso exige tempo e energia da gente. Mas o Senhor nos chamou, nós estamos aqui, nesse salão aqui, tem pessoas representando contextos diversos, lugares diversos. Por isso a gente não pode separar, missão é um departamento, é aqueles que estão na rua evangelizando. Missão é para o povo de Deus. Pois Ele nos comissionou, a missão é dEle, Ele está fazendo. Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá esse privilégio. É muito louco de pensar de que o texto aqui diz que Jesus está enviando pessoas limitadas, que duvidam, que questionam, que têm crises de fé, que esquecem, que se distraem no meio do caminho. Ele envia essa galera e o evangelho chegou para nós por causa dessa galera que foi, que obedeceu. Essa é uma didática de Jesus. Se você quer guardar a fé, Ele nos dá uma promessa aqui a respeito do ir. E Ele não fala que a gente vai alcançar muita gente. Ele fala
A promessa condicional aqui é que nós teremos Ele todos os dias. É sobre isso, é sobre Ele. Não é preocupado com números, com o resultado. Inclusive, muitas das vezes o nosso pecado é esse. A gente fica preocupado com quanta gente, a meta. E não foi isso que Ele falou. Se nós vivemos algum resultado é por graça de Deus. Mas Ele nos chamou para obedecer. E confiante de que nós viveremos essa promessa, nós nunca estaremos sozinhos. Eu quero terminar aqui trazendo 3 aplicações muito rápidas para que a gente possa levar algo prático para o nosso dia. Primeiro é adorar mesmo com dúvidas. Adorar o Senhor, mergulhar nele, ir até ele, acessar o Cristo ressurreto. Eu gosto muito de um dos discípulos que precisa tocar as chagas de Jesus. E tem um artista que pintou esse quadro, interpretou isso. Eu gosto que tem a mão de Jesus está puxando a mão de Tomé. Tipo assim, você não quer tocar? Toca aqui, Jesus se permite. Adore ao Senhor mesmo com dúvidas. Leve diante do Senhor nesse ambiente de adoração todas as suas dúvidas. Adore ao Senhor sem máscaras. Confesse o seu pecado, a sua crise. E o segundo é a missão exige movimento. Jesus disse, vão. Fé não é passiva, busque pessoas, não espere que elas venham. A gente precisa ser intencional. A gente está em contextos e ambientes e talvez o que você pode fazer é começar a orar. Jesus, eu estou nesse lugar, eu estou me relacionando com essa pessoa, eu sei um pouco do que ela está vivendo, mas eu não sei a oportunidade. Eu quero que o Senhor me dê oportunidade, espaço, sensibilidade, me dê as tuas palavras, me dê o seu coração. Ser intencional e a gente poder falar. Ou às vezes oferecer uma simples oração, eu não sei. Mas faça isso, viva de forma ativa, né? A fé não é passiva. E fazer discípulos é relacionar-se. Relacionar é a gente viver isso, é investir em pessoas com constância, não apenas em eventos ou momentos, é passar tempo, é trazer. Em alguns momentos a gente vive isso em casa. A gente tem um espaço cultural e a gente convive com muita gente, mas intencionalmente a gente chama algumas pessoas ali, a maioria jovem. Vamos comer uma pizza lá em casa e aí já rola um negócio assim, eu? Sério? Como assim? E aí é muito simples, é a pizza, as crianças na mesa, então é meio caótico, mas a gente começa a ouvir assim, pô, mano, nunca sentei numa mesa. Caramba, da hora estar aqui com seus filhos. Poxa, obrigado por vocês me chamarem para sua casa. E aí, uma coisa muito simples. A gente é o povo da mesa, a gente precisa viver as mesas. Jesus esteve em mesas e com pessoas de péssima reputação. A mesa gera esse constrangimento. A mesa gera esse ambiente, sabe, de vulnerabilidade, de partilha, sabe, de lugar seguro. Viva intensamente isso, irmãos. Queria contar uma história e finalizar. Eu falei um pouco desses movimentos ativistas que me atraiu no começo ali, e isso era uma das coisas que eu achava que era o propósito. Eu queria viver uma causa, e aí a rebeldia, o vandalismo. E eu achava que isso era a minha parada, mas era um grito dentro de mim. Era uma maneira de querer viver, de querer pertencer. E o Senhor fez muita coisa. Eu acho interessante essas histórias, esses testemunhos, que a gente ouve muito o assunto, eu era essa pessoa, eu fazia isso, eu matei, eu trafiquei, eu não sei o quê. E aí se converteu, virou nada, né? Não faz mais nada. Tudo do passado era tão ativo, era tão envolvente. E agora eu sou crente, agora eu me converti, não faço mais o que eu fazia. Mas e aí? Faz o que agora? E é muito interessante que nessas oportunidades, e quando eu falo de propósito, experiências e vivências que a gente viveu no nosso passado, antes de Cristo, elas têm um propósito também. O Senhor permite coisas na nossa vida, assim como permitiu na vida dos discípulos, deles passarem por alguns contextos. E teve dores, teve sofrimentos que a gente viveu, feridas que causaram em nós, que cicatrizaram, que só nós sabemos o que é. O Senhor começa a colocar pessoas no nosso caminho
e que estão passando por coisas semelhantes. E eu gosto muito de dizer lá na casa que quando você tem uma cicatriz, você tem uma autoridade. Uma ferida curada é autoridade. Em alguns momentos de discipulado, de relacionamento, onde as pessoas partilham a dor, a má notícia, a gente pode falar, eu sei, eu vivi isso. A gente pode mostrar a nossa cicatriz. A gente tem propriedade, tem coisas que nós vivemos e no ministério a gente tem acessado pessoas assim, diferentes e bem extremas. Eu queria mostrar uma foto que resume um pouco do que a gente tem vivido nas ruas. Isso foi no carnaval, lá no Taboão da Serra. A gente tem um movimento que fala sobre saúde mental, porque a gente começou a entender a demanda, começamos a ouvir, a ter os relatos de suicídio, não só aqui no Vale, como em São Paulo, e a gente começou a protestar contra o suicídio e falar abertamente sobre saúde mental. E isso virou um festival, virou uma turnê, enfim. E no carnaval a gente decidiu fazer novamente o Não Desista de Você. E a gente fez batalha de rima, a gente estava com a juventude, a gente estava numa comunidade lá no Taboão da Serra. E aí a gente termina o momento de show assim, ajoelhado. Rolou uma proclamação, a gente falou, galera, muito legal tudo que a gente está vivendo, a gente está falando sobre a vida, mas o que tem inspirado a gente a viver, a passar por cima de todas essas dores e sofrimentos é uma pessoa, não é uma religião, não é um sistema, não é um partido político. É Jesus. Eu não sei o que você pensa sobre ele, mas ele não é o que muitas vezes a gente ouviu. E a gente vai falando sobre o Cristo relacional que está ali, acessível. E a gente convidou algumas das pessoas para ajoelhar. Se você acredita nisso que eu estou falando, vamos se ajoelhar agora, aqui mesmo. E aí a gente viu que a maioria da juventude ajoelhou. E um dos caras que está aqui ajoelhado, de camiseta preta e boné azul, é um ativista político. Eu não sei se você lembra de uma matéria daquele monumento do Borba Gato que botaram fogo. Esse é o cara que botou fogo. Esse cara é um militante. Esse cara é um grande influente. E ele estava lá. A gente sabia quem ele era. E esse cara, ele é muçulmano. Ele estava com o tapetinho dele, ele colocou e ele ajoelhou. E talvez, se um dia o Cristo não me encontrasse, talvez eu estaria com esse cara botando fogo naquele monumento. Ou talvez eu estaria num banco religioso, olhando para esse cara e desejando a morte dele. Mas Jesus deu o coração dele por pessoas que estão vivendo uma ideologia muito pequena, muito inferior daquilo que é o Evangelho. Esse cara só tem isso. A ideologia, a política. A gente ouviu a dor dele, a gente já ouviu as histórias dele. Ele foi preso por causa desse monumento. E ele é um grande herói para muitos jovens. Muitos jovens que a gente está se relacionando têm ele como uma grande influência. Esse cara estava no nosso evento ajoelhado, olhando para nós e falando assim, eu conheço vários crentes, mas com poucos eu orei. Eu queria que a gente curvasse a nossa cabeça nesse momento e que você fizesse a sua oração. Eu queria, de fato, irmãos, encorajar e desafiar você se questionar agora, trazer ao Senhor a tua oração diante de tudo isso que foi falado, tudo o que eu senti em compartilhar aqui, no sentido de encorajar mesmo, de te desafiar a ser um verdadeiro discípulo. E talvez você olhe para isso e fale assim, poxa, Isaac, não sei o que gera em você ao ouvir isso. Mas eu quero te tranquilizar, dizer que não é para você fazer nada, não faça nada na força do seu braço. Talvez a única oração que a gente pode fazer é Jesus me encontre. Eu quero viver o encontro real contigo. Esses encontros, encontros reais com Jesus geram evidências. Eles têm fruto. Eles causam em nós uma marca.
Talvez esse é o nosso clamor aqui nessa noite hoje. Eu quero viver uma vida com propósito, Deus. Eu quero encontrar o propósito, o chamado que o Senhor tem para mim. Eu quero entender a minha vocação. E talvez na área que eu já estou atuando. Eu creio que muitos estão aqui, já estão em lugares que são vistos como pelo Senhor como campo missionário, como um lugar de exercer uma boa função de uma maneira honesta, mas de ser intencional, um discípulo intencional. O discípulo, ele se relaciona com Jesus e ele revela o Cristo. Ele conhece Jesus e faz o conhecido em qualquer contexto que seja. Faça a sua oração nesse momento. Fale ao Senhor aquilo que está no seu coração. Eu clamo a Ti, Jesus, que cada um de nós aqui possamos perceber o Senhor, que cada um de nós aqui possamos viver esse verdadeiro encontro, se permitir a esse encontro real contigo, que nos tira do lugar que estamos, que nos tira de como nós estamos nos enxergando, Pai. Eu oro aqui por essa afirmação do Senhor sobre quem somos, Pai. Talvez há em nós uma crise. Talvez nós estamos vivendo essa crise de não nos vermos como o Senhor nos vê. Eu oro aqui aos irmãos que precisam ouvir do Senhor. Precisam ouvir do Senhor, filho amado, você é meu filho. Eu peço a Ti, Jesus. Nós estamos abertos e disponíveis ao Senhor. Nós queremos viver isso, Pai, de uma forma real. Nos encontra nessa noite, Pai. E traga sobre nós o verdadeiro propósito. Nós queremos viver, Pai, para Ti. Nós queremos viver esses encontros diários contigo, te encontrar todos os dias, se relacionar contigo todos os dias. Porque eu sei que é a partir daí onde eu irei caminhar, onde o Senhor está me chamando para estar. Senhor, nós queremos ir ao nosso trabalho contigo, Pai. Nós queremos ir nos encontros que nós temos, amigos que nós temos com o Senhor. Nós queremos viver, Pai, uma vida contigo, Pai. Gera isso em nós, Pai. Amor pela Tua presença. Nós queremos cultivar a Tua presença todos os dias, porque nós sabemos que é onde nós encontramos as respostas, Senhor. É onde nós encontramos o nosso abrigo. É onde nós encontramos, Jesus, o propósito, o verdadeiro propósito. É onde nós encontramos o sentido, Pai. Nós saímos do Senhor, Pai. E é o Senhor que pode nos dizer quem somos, para que nós fomos criados. Tu és o grande artista, Senhor, em que nos formou, em que nos fez com um motivo, com um propósito, Senhor. Mesmo, talvez, diante de uma situação delicada, Pai. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer em nós, Pai. Tem algo para ser ressignificado. E eu desejo aqui, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos, que o Senhor reafirme isso em nós, Pai. E que isso nos leve a uma vida de profundo relacionamento contigo. Nós queremos ser esses eternos estudantes do Senhor, de olhar para o Senhor como nosso mestre, como exemplo de ser humano. É o que nós pedimos, ó Deus. Abra os nossos olhos para nós te percebermos, ó Deus. E nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo em São José. Nós queremos, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vizinhança, Pai, no nosso bairro, com os nossos amigos, Pai. Senhor, nós queremos participar disso, Jesus. Nós queremos estar presentes, ó Deus, e testemunharmos o Teu agir, Pai. O Teu trabalhar na vida dos nossos amigos, Pai, da nossa família, Pai, dos nossos vizinhos. Senhor, nos dê o Teu coração por essas pessoas, talvez pessoas difíceis, Pai, pessoas que nós
Não queremos estar perto, não temos amor nem paciência, Deus, mas o Senhor tem o coração pelos perdidos, o Senhor tem o coração por esses, ó Deus. E se o Senhor veio ao nosso encontro, Pai, nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, encontrando pessoas, redimindo o cosmos, Deus. Nós estamos aqui, nós somos a Tua igreja, Teus seguidores, Pai. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te peço, Jesus. Obrigado pelo privilégio de nos deixarmos ser parte da Tua missão, Pai. Senhor, nós queremos nos alegrar com isso, Pai. Nós queremos nos alegrar, nos empolgar com isso, Jesus. Obrigado porque tem tantos ministérios que podem nos inspirar, áreas tão diferentes, atuações tão diferentes. E eu oro aqui, Jesus, por dons e talentos, Pai. Pessoas aqui que o Senhor chamou para algo totalmente específico, Deus. Eu oro aqui, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, Pai. Seja recursos, seja dons, talentos, habilidades, relacionamentos, Pai. Nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos viver isso com temor, Deus. Tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas vidas. Talvez nós estamos cuidando de empresas. Talvez, Pai, nós estamos, sei lá, como professor, como educador, nós estamos presentes na vida de muitas pessoas e isso o Senhor tem nos confiado. Nós queremos ser verdadeiros discípulos, Pai. E só por graça do Senhor, Pai, nos dê o Teu coração, nos dê sensibilidade de perceber o Senhor, de ouvir a Tua voz, de enxergar esse campo que está branco, Pai. Obrigado porque o Senhor está em movimento, Pai. E nós pedimos, nos dê essa chance de participarmos disso, Pai. Pois nós não queremos que as pedras façam, Pai, no nosso lugar. É o que eu te peço, Jesus. Muito obrigado por esse tempo aqui, Jesus. Continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.